O Despertar Espírita está no ar e traz para você a visão espírita dos desafios da atualidade, apresentando o conteúdo da doutrina de forma adequada à TV, com dinamismo e seriedade, através de entrevistas, musicais, depoimentos, visualizações, revelando a dinâmica da ação espírita e a alegria cristã que deve estar presente em todos os momentos de nossas vidas. O Espiritismo possui 5 obras básicas para o seu entendimento, organizadas pelo pedagogo francês Allan Kardec. Elas definem conceitos sobre a vida no mundo físico e espiritual, o intercâmbio que a mediunidade proporciona entre esses 2 planos de existência. No programa de hoje você vai ver a entrevista com o médium Divaldo Pereira Franco sobre o Espiritismo, um projeto do Cristo. Olá, estamos iniciando o Despertar Espírita, o seu momento de paz. Na Palestina, há cerca de 2000 anos, uma mensagem espalhava-se abençoada, como perfume brando que o vento carregasse em todas as direções, alcançando povoados e cidades. Não eram ensinamentos comuns. Neles havia algo que dulcificava. Entretanto, o entendimento pleno desses ensinos parecia impossível para a cultura da época. Na França, há cerca de 150 anos, Allan Kardec organiza uma doutrina conhecida hoje como o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que chegava para levantar o véu intencionalmente colocado sobre os ensinos do Cristo, que viria esclarecer a humanidade sobre as leis divinas apresentadas por Jesus em linguagem figurada. Os ensinamentos de Jesus são uma revolução de amor a operar-se nas almas. Qual a relação entre o Espiritismo e o cristianismo? O Espiritismo é um projeto do Cristo? Diante dos desafios da vida atual, que contribuição o Espiritismo pode oferecer? Para conversar conosco sobre este tema, encontra-se aqui Divaldo Pereira Franco, médium espírita e conferencista internacional. Divaldo, eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso programa. Mas da mesma forma, para mim é uma bênção. Amélia Rodrigues, por seu intermédio no livro Até o Fim dos Tempos, diz assim: naqueles tumultuados dias, a presença de Jesus era um refrigério para as almas. E hoje, Jesus ainda está presente? Sem dúvida. Principalmente naqueles dias, porque Israel, que era um povo de profetas, estava há 400 anos sem receber qualquer mensagem do mundo espiritual. Tal a corrupção que graçava. Na atualidade, embora sejamos uma sociedade dita religiosa, não somos uma sociedade que mantenha o espírito de religiosidade. Então Jesus para nós é um refrigério na ardência das nossas paixões. À semelhança do que aconteceu antes, a sua presença hoje é a abertura de uma era de paz de que todos necessitamos. Divaldo, o Espiritismo é um projeto do Cristo? É um projeto anunciado. É curioso lembrar que ele estava descendo para o holocausto. E ao referir-se, os discípulos ficaram muito tristes e disseram: ó Senhor, não nos deixes órfãos. Ele, tomado de compaixão, redarguiu: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai para que ele vos mande o Consolador. É o Espírito de verdade, o Paracleto, o advogado. Quando ele vier ter convosco, repetirá as minhas lições e dir-vos-á coisas novas que ainda não podeis entender, conforme narra o evangelista João 14, 16, 17, 18, 25, 26. Quando veio o Espírito de verdade, através das mensagens que tomaram conta da Europa no século XIX, na segunda metade, e Allan Kardec as codificou, veio a informação de que se tratava de o Consolador prometido por Jesus. Era, portanto, um projeto que se tornou realidade. Por quê? Porque o Espiritismo restaura o pensamento pulcro de Jesus, conforme ele o exarou e o viveu com seus apóstolos nos primeiros dias. Quais as características principais que fazem do Espiritismo o Consolador prometido? Arranca
pelas raízes as causas do sofrimento humano. Portanto, consola nas causas que produzem as lágrimas aquilo que é o instante de desesperação do ser humano. Matou a morte. A morte, na filosofia, é o grande enigma do comportamento humano. O Espírito demonstrou que a morte é nada mais do que um passaporte para a vida e que nós estamos apenas em uma vida em vibrações diferentes. O libertar da matéria e seja-nos o retorno a este reino esplendoroso a que se referia Jesus. E os seus paradigmas filosóficos são absolutamente cristãos. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados e, sobretudo, a crença em Jesus como modelo e guia da humanidade. E sobre Jesus, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, define o Cristo como o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Como, na atualidade, a mensagem do Cristo, renascida na doutrina dos Espíritos, pode cooperar para a Irmandade Universal? Fazendo que nós despertemos para o sentimento transcendente do amor. Quando Jesus falou a palavra amor, diz Lázaro, é uma mensagem no mesmo Evangelho, as multidões exaltaram-se e os mártires ébrios de júbilos atiraram-se às arenas. Hoje o Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios e desperta as criaturas para outros horizontes. O Espiritismo hoje vai fazer esta união das criaturas, demonstrando que o amor não é uma proposta teológica nem religiosa. Constata-se hoje na neurociência que o amor é nada mais, nada menos do que o mais nobre processo psicoterapêutico preventivo e curativo para as necessidades humanas. Daí a visão de Allan Kardec está perfeitamente dentro da ciência contemporânea, porque no momento em que nós amamos, os nossos neuropeptídeos passam a vitalizar-nos. O cérebro produz essas substâncias saudáveis que nos dão alegria e felicidade de viver. Quando você fala o amor, você fala do amor universal. Como transformar o amor tão localizado que nós temos no nosso dia a dia, aos familiares, o amor sexual que se define apenas como a troca dessas energias genésicas, num amor mais sublimado. Todas essas expressões são pródromos do amor. Em uma mensagem fascinante que está no livro Falando a Terra, que Chico Xavier psicografou de um nobre espírito português, João de Brito, ele diz, por exemplo, assim: o amor, o ódio é o amor que enlouqueceu. O ciúme é o amor que suspeita. A desconfiança é o amor inseguro. Tudo é expressão de amor, nas suas relatividades do processo evolutivo, até esse amor abrangente da solidariedade, da fraternidade, da sublimidade entre as criaturas. Inicialmente é o desejo sexual, é o apego, é uma forma de amor. Depois é o zelo pela família, já é o amor que se expande. Mais tarde é o interesse nos ideais, é o amor que se agiganta. Um dia será o amor que não pede, mas aquele que dá. É muito difícil chegar a esse ponto? Não, é uma questão de hábito. Toda vez que nós iniciamos qualquer tipo de ideal, ele é um desafio. E apresenta-se no cercado de dificuldade. À medida que damos passos, avançamos na direção da meta. E em breve atingimos-la, sem nos darmos conta.